Você sabia que o bruxismo é uma doença mais comum do que se imagina? Muitas pessoas têm dor de cabeça, têm dores na coluna ou outros desconfortos e nem imaginam que a causa é o bruxismo. Para falar deste assunto, convidamos a doutora Isabel Carrazo, que vai falar como prevenir e como tratar adequadamente. Não saia daí! Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Então, hoje vamos falar sobre bruxismo. Doutora Isabel, muito obrigada por vir falar sobre um assunto que parece simples, mas é bem importante. Mais de 30% da população brasileira sofre com bruxismo. Muito obrigada. Vamos então falar o que é o bruxismo. Prazer estar aqui, Silvana, falando de um tema que é muito comum e poucas pessoas sabem que possuem esse distúrbio, né? O que é, então, o bruxismo? O bruxismo é um ato involuntário de ranger ou apertar os dentes que a pessoa pode fazer durante o dia, mas é muito mais comum durante a noite, quando a gente está dormindo. Sim, a pessoa fica rangendo os dentes, ela vai fazendo um desgaste nos dentes. Desgaste dentário. E quando ela está dormindo, ela nem percebe isso, mas isso vai dando uma pressão na mandíbula, ou seja, ela acaba criando todo um desconforto em toda a musculatura. Fala um pouco sobre isso, então. Exatamente. Por vezes, quem percebe que a pessoa tem bruxismo é o parceiro ou a parceira, em função de muitas vezes produzir algum barulho à noite. Né? De ficar rangendo os dentes. De ficar rangendo e apertando os dentes, né? O sintoma mais comum é a dor de cabeça, né? Dores na face, dor de cabeça, dor na mandíbula e é muito comum ter dores cervical também. E, estranhamente, o que muitas pessoas não sabem, o bruxismo também ocasiona dor nas costas. Por quê? Porque durante o apertamento e o ranger dos dentes, né, os músculos mastigatórios, eles ficam em tensão constante durante a noite. Suponhamos que dormimos 8 horas, né? Quando o bruxismo ocorre, esse ranger, o músculo fica tensionado. E esses músculos da face, conhecidos como músculo da mastigação, eles são conectados a outros músculos da região do pescoço e das costas, né? Além da face. Então, essa tensão do apertamento e do ranger dos dentes, ele produz uma dor intensa de dor de cabeça, dor na região do ângulo da mandíbula. Aqui a gente tem a articulação mandibular, né, que faz esse movimento, então é confundida com dor de ouvido. Tem muitas pessoas que têm dor de ouvido com muita frequência, isso em função do apertamento. O que acontece nessa tensão? Esses grupos musculares mastigatórios conectados ao grupo muscular de pescoço e das costas, né, eles transmitem essa dor para aquelas regiões. E hoje eu recebo muito encaminhamento de fisioterapeutas, né, por não conseguir solucionar a questão de dor cervical e dor nas costas. Vem até mim, a gente faz uma avaliação rigorosa, né? Porque tem características dentárias, o bruxismo, quando é muito acentuado, ele tem umas características dentárias muito gritantes, assim, para nós dentistas visualizar, até conversando, sem precisar fazer o exame já vê o dente desgastado. Totalmente desgastado. A gente não possui cúspides, né? Os dentes são arredondados e, às vezes, eles são planos, né, quando é muito acentuado. Mas isso também não pode estar relacionado à mordida cruzada ou à má oclusão também dentária? Sim, um dos fatores que pode ocasionar o bruxismo é a mordida, né? A gente chama de oclusão, a má oclusão. Então, os dentes estão desencontrados. Isso faz com que os movimentos noturnos que a gente faça, eles não sejam adequados com uma oclusão normal. Então, a má oclusão é um fator que é muito presente no desenvolvimento do bruxismo. Né? E a gente consegue perceber isso. Além de fraturas dentárias, nós temos fraturas dentárias de dente rígido, que a gente chama, o dente que não tem tratamento canal, o dente que não tem restauração, né?
Quando o dente tem tratamento decanal e a pessoa tem bruxismo, é muito mais fácil de ocorrer a trinca e fratura de dentes, né? A gente tem que fazer um diagnóstico mais preciso com tomografias, mas isso ocorre com muita frequência, né? E sensibilidade nos dentes, retração gengival, tem uma série de fatores dentários, né? De sintomas dentários que a gente consegue diagnosticar que isso são causados pelo bruxismo, né? Eu tenho algumas perguntas assim que agora me ocorreram que eu acho que é bem importante. A pessoa que vai ter essa dor na coluna, ela já vai ter ao acordar ou ela pode ter durante o dia aquela dor na coluna? Ou seja, fica ainda aquele reflexo daquela tensão de 8 horas de sono? Sim, ela pode ter dor na coluna logo ao acordar, mas é mais comum a gente acordar com dor de cabeça. Né? A dor de cabeça e a dor cervical ela é muito constante, né? A dor de ouvido é muito mais forte durante a manhã, né? E com o passar das horas, né, a gente tem esse desconforto na região das costas e no ombro. Então isso pode ser acaba sendo mascarado, a pessoa pode achar que é outra coisa, vai achar que é um problema de coluna, vai achar que é um problema de colchão, é um problema, né? Exatamente. O distúrbio do sono, ele também agrava a posição que a gente dorme, ele também agrava esses sintomas, né, de dores musculares, assim como o bruxismo, né? Dormir de lado, a nossa arcada ela fica diferente do que o normal, né? Isso pode agravar muito mais. Então, o sono, a má qualidade do sono é um fator desencadeante do bruxismo, né? Porque a gente tem como causa primordial a ansiedade e o estresse. Pois eu ia falar sobre isso. Mas antes da gente entrar na causa, eu gostaria de saber assim, esses dentes que ficam desgastados, né? O que a pessoa vai fazer? Ela vai ter que restaurar todos esses dentes? Ela vai ter que trocar esses dentes? Como é que fica a situação desses dentes que foram, né, a pessoa que deixou evoluir o bruxismo, por exemplo? Depende muito, se for todos os dentes, o tratamento é mais complexo, porque a gente tem que levantar a mordida, né? Então, é muito mais fácil a gente fazer um diagnóstico inicial com desgaste menor, né? Mas quando é muito acentuado, né, Silvana, temos desgaste em todos os dentes. Caninos, região de molares, eles ficam planos. E é difícil da gente construir, porque tem que construir toda a mordida de novo. A gente faz alguns reparos, algumas restaurações, né, que se o tratamento não for feito de uma forma correta, eles vão continuar quebrando. E depois o tratamento disso é o quê? O uso de placas? A placa é o principal tratamento. Em todos os casos, há que se usar a placa, né? A placa é um dispositivo que a gente confecciona para o paciente, né, através do molde ou de escaneamento. Ela é fresada no laboratório, feita de resina, ela tem que ser muito bem confeccionada, né? Tem que ser dura, ela não pode ser a forma macia né, de silicone, ela tem que ser de resina para manter o espaço, que os músculos não fiquem contraídos e ocasione tudo isso, né? E aí vamos falar então nas causas, né? Além da maloclusão dentária, que pode causar isso, a questão da ansiedade e do estresse. Então a pessoa ela vai ficar rangendo por preocupação, com sonhos, com pesadelos, com enfim, ou até não, mas essa ansiedade ela transporta pela mordida pesada. E aí a gente tem percebido que inclusive tem crianças e adolescentes que já estão com essa síndrome, né, da ansiedade, com esses problemas. Sim, a gente tem vários pacientes no consultório adolescentes com crise de ansiedade. E a gente indica o uso de placa. Né? A ansiedade, para quem já se instalou essa condição do bruxismo, ela é muito mais acentuada. O apertamento é muito mais acentuado, o ranger dos dentes é muito mais acentuado, né? Ansiedade e o estresse é o fator primordial. E assim, né, Silvana, a gente pode estar tranquila numa semana, se incomodou um pouquinho com algum fator, desencadeia, é diretamente proporcional, né? Então, claro que a gente procura, quando tiver esse tipo de crise, vou ficar ansiosa, né? Relaxante muscular, terapia de relaxamento, meditação, ele minimiza o bruxismo, né? Mas ele não consegue solucionar. E essa placa, então, vai ser usada
Pro resto da vida. Pro resto da vida. Porque daí daqui a pouco tô tranquila, daqui a pouco eu esqueço a placa, volto de novo sem perceber muitas vezes que está desenvolvendo bruxismo de novo, porque o bruxismo daqui a pouco não tem mais cura, já criou um tique, como se fosse uma válvula de escape que o organismo cria para liberar aquela tensão. Exatamente. O bruxismo não tem cura, ele pode aliviar os sintomas, né? A gente pode diminuir a dor de cabeça, a gente pode cessar a dor de cabeça. Tem muitos pacientes que chegam no consultório que possuíam diariamente dor de cabeça e dor cervical, né? A placa é tão efetiva, Silvana, que em 2 dias o paciente acha que descobriu por que não fez isso antes, né? Porque não sabia que era isso, né? De acordar, tem um relato de paciente que faz 10 anos que eu tinha essa dor de cabeça e dor de cervical, eu tomava relaxante muscular, eu fazia massagem, eu ia no fisioterapeuta, né? Chegando no consultório, percebi o desgaste acentuadíssimo dos dentes, né? Não, eu não ranjo os dentes de noite, né? Minha mulher, o meu esposo, né? No caso, era um paciente homem, e minha mulher nunca ouviu nada, porque o ranger, ele produz um barulho, né, quando é muito acentuado. E é como se tirasse com a mão, em casos muito acentuados, assim, né? Tanto que a placa tem que usar em todas as situações. Tem pessoas que, como viajam muito, eu faço 2. Uma para deixar em casa e outra para deixar na mala direto. Porque se ficar 2 dias sem usar a placa, ou 3, dependendo da intensidade do bruxismo, né, desenvolve a dor de cabeça instantaneamente, né? Eu acho que isso é um alerta importante, porque as pessoas vão perceber que tem o bruxismo quando tem um desgaste dentário, mas até chegar esse desgaste, ela já está sofrendo por um sono ruim, ela está dormindo, ela está acordando com dor de cabeça, e ela vai entrando no automático de medicação, sendo que nem precisaria estar se medicando, de uma coisa que tem solução, né? Porque o uso da placa, essa placa dura muitos anos, né? Ou precisa estar trocando essa placa? Sim, ela dura. A gente faz um acompanhamento, primeiro trimestral, depois semestral, depois anual. Ela tem que ser ajustada constantemente, porque ela é um acrílico, né? Quando é muito acentuado, essa placa quebra, né? Ela quebra, então a gente tem que ajustar conforme a intensidade do bruxismo, por isso que a gente faz um acompanhamento, né? Dependendo da intensidade, semestral ou anual, né? No começo, quando a gente faz a placa, né, mensal, depois trimestral, depois anual, ela tem que ser muito bem confeccionada, né? A gente tem guias de desgaste que a gente faz um movimento durante a noite, então por isso que essa placa ela tem que ser bem confeccionada. Não é assim, uma dimensão de 2, 3 milímetros, coloca na boca. Não, ela tem que ser muito bem confeccionada e tem que ser avaliada, né, periodicamente. E a questão da qualidade do sono, né? A gente fala tanto em produtividade, em rendimento, a pessoa já dorme mal, a pessoa levanta com dor de cabeça, então ela já tem 2 fatores que vai prejudicar a qualidade dela de trabalho, de estudo, de humor, de qualidade de vida. Então é uma coisa tão simples que afeta toda o teu bem-estar e a tua qualidade de vida. Sem contar depois na estética dos dentes todos desgastados, né? Sim, quebrados, né? Quebrados. E tu sabe que Silvana, tenho 2 pacientes que foram indicadas para mim de fisioterapeuta, elas não tinham desgaste acentuado. Isso é muito importante. Né? Assim, clinicamente, a gente não poderia dizer, não, ela tem desgaste acentuado, não. Mas ela tinha um movimento da articulação incompatível com a normalidade. Isso só a gente consegue diagnosticar, né? De alguns testes que a gente faz. Fizemos a placa, né? 2 dias depois, a gente acompanha, liga, né? E disse assim, Isabel, se eu soubesse, eu tinha feito 5 anos atrás. Porque tu imagina, né, Silvana, tu acordar todos os dias com dor de cabeça. Não tem como a qualidade do teu dia ser bom, não, né? Não. Ou dor cervical. Porque eu dormi mal, dormi de forma... E assim, me estressei, trabalhei muito. E hoje, quem não? Né? Quem não? A vida, né, corrida e estressante. Então, a gente tem isso. Tem o bruxismo também, né? E às vezes esqueço a minha placa. É horrível, porque eu acordo com dor de cabeça, né?
A gente tem os estudos de 30% da população brasileira tem bruxismo, né? De acordo com a Associação Brasileira de Odontologia. Eu acredito que seja bem mais isso, porque o diagnóstico tem muitas pessoas que têm e não percebem. Porque os meus dentes são normais, eu não tenho, mas eu tenho dor de cabeça, né? Eu tenho pacientes que era tão acentuado que eles chegaram a desenvolver fotofobia, que é a fobia à luz. Eles não podiam ter em ambientes claros. E é impressionante. O uso da placa no segundo dia, como no ditado popular, tira-se com a mão, né? Que fantástico. Adorei. São dicas importantes e, inclusive, eu acho que muitos pais fiquem atentos aos filhos, né? Porque, às vezes, as crianças, elas ficam ansiosas, né? No dia a dia, para as atividades escolares e começam a desenvolver essa atenção também. Então, acho que os pais também podem ir acompanhando, porque muitas vezes, dependendo do casal, Isabel, os dois dormem, né? E ninguém... É verdade, não consegue perceber. Eu, por exemplo, não consigo perceber. Daqui a pouco um ronca mais que o outro, que já é um outro problema do distúrbio do sono, aí mistura o ronco com o bruxismo. Verdade. E aí os dois não... Ou já tá ficando surdo, também já não escuta mais, enfim. Exatamente. Então, a qualidade de vida, ela melhora muito e previne, né? Previne outras dores e ficar com uma medicação que não é necessária, porque está sendo, né, tomada medicação para dor de cabeça, e essa dor de cabeça tem solução, né, que é o problema da... Sim, tem pacientes que fizeram ressonância magnética. Meu Deus. Para curar a enxaqueca, né, que assim, anos, né, até chegar no consultório. No bruxismo, exatamente. Isso aí. Ótimo tema, muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho, então, e por essas informações. Obrigada, Silvana, é um prazer estar aqui contigo, conversando sobre isso. Obrigada pelo convite, estarei sempre à disposição, sabe que eu sou tua fã, né? Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.